Bem-vindos ao Casca de Nós, eu sou o Fred e trago para vocês uma obra de autores premiados. A série Como Fazer Amigos é escrita por Eric Peleias e ilustrada por Gustavo Borges. Porém, já ouvi que esse processo de criação não é tão distinto assim e quem fez o que pode ser atribuído aos dois. Antes de entrar no que é a série Como Fazer Amigos, eu vou falar um pouco dos autores. Pois se Gustavo Borges soa familiar para você, é porque você acompanha meus outros vídeos, que eu já mencionei ele aqui no canal, principalmente falando de One Piece. Isso porque o Gustavo é muito fã de One Piece e isso acaba se refletindo um pouco na sua arte, até em como ele narra a narrativa. Dentre os seus projetos tem a tirinha Morte Cranes, Cebolinha e Recuperação, que ele fez em parceria com o MSP, e além disso ele foi indicado ao Eisner pela sua obra em colaboração com Chris Peter na obra Pétalas. Se você não viu o meu vídeo de Lady Killer, vou deixar o cardzinho aqui para tu assistir depois. Mas o Eisner é basicamente um Oscar dos quadrinhos. Já o Eric Peleias é um autor com diversas parcerias. Sério, o cara é uma máquina de contar histórias. Tendo não apenas sido indicado, como tendo ganho o troféu HQ Mickey, que seria o prêmio BR dos quadrinhos. A obra em questão que levou essa premiação foi Alice Através do Muro, que ele fez em parceria com Luke Ross e Marco Lesco. E é claro ter sido indicado pelo próprio Como Fazer Amigos, que levou o prêmio em 2 volumes. Ou seja, essa é uma indicação premiada, veja bem. O primeiro volume, Como Fazer Amigos e Enfrentar Fantasmas, começa nos anos 90 e conta a história do Léo, um garoto de apartamento que perdeu a mãe ainda muito novo e tem que lidar com os filhos das namoradas do pai. Só que dessa vez, a nova namorada do pai fica em outra cidade chamada Neblina, lá do galo mais bonito do mundo. Léo é um garoto cético e já assume que esse namoro não vai longe e que a filha dessa nova namorada, Olivia, vai ser tão ruim quanto os outros filhos, os outros irmãos novos que ele tinha. E ele chega na casa dela assim, achando ser dono da verdade. Cada novo volume conta com um novo problema místico que está interligado com problemas pessoais que os personagens estão passando. E a cada nova solução desse problema, uma nova amizade. E a premissa da história é essa, um garoto que vai se abrindo para o mundo enquanto cria laços de amizade. E é legal que exista um processo nisso, que não é simplesmente, olá, somos amigos. Apesar de que Olivia é mais ou menos esse tipo de pessoa, é esse tipo de personagem, né? Que simplesmente chega na pessoa e já considera pacas. Inicialmente, Léo rejeita a amizade dela, rejeitando a ligação familiar que ela tenta criar com o possível futuro irmão. Que na verdade não é um laço de amizade que estamos criando aqui, e sim um laço de irmandade. A evolução da narrativa também é bem interessante, porque o ponto de virada narrativo não é o mesmo ponto de virada na mudança de pensamento e de comportamento do Léo. Isso se deve à divisão de protagonismo nessa história, porque a Olivia não é só uma personagem, ela também é uma protagonista. E apesar de estarmos acompanhando a história pela perspectiva do Léo, incluindo a narração e comentários de um Léo mais adulto, criando essa narrativa retroativa, a Olivia é tão protagonista quanto o Léo, porque ela passa pelo mesmo arco de personagem que o Léo. Porque se mudarmos esse roteiro, né, se fizermos que a Olivia já faz parte de um grupo, que esse grupo já existe e já é formado, o Léo seria um ser estranho nesse grupo, que iria ser introduzido ao longo dele, fazendo da Olivia muito mais uma aliada que uma protagonista. E como se define quando um personagem é protagonista ou não? Essa é uma pergunta que me pego toda vez que eu leio algo sobre protagonismo, sobre ser o personagem principal e sobre olheiros, personagens olheiros. O Léo podia muito bem ser um Watson para Olivia. Ele descreve os eventos e acompanhamos a história a partir dos olhos dele, mas não seria ele que movimenta a história, assim como no caso do grupo de amigos de Olivia. Faria do personagem muito mais um catalisador, do qual o Léo reagiria, sendo um protagonista mais passivo. Mas como não é o grupo de amigos, como ela está formando esse grupo com o Léo, essa dualidade de protagonismo entre a Olivia e o Léo é o segredo dessa história. Léo é um protagonista passivo. Ele reage às maluquices que Olivia decide investigar, sendo ela uma protagonista ativa. E como podemos ter 2 protagonistas numa história? Como eu disse antes, os 2 acabam passando por um arco de personagens do qual eles têm controle sobre. É uma tarde com o filho, a filha do namorado, da namorada, do pai ou da mãe, no caso. Os 2 estão sozinhos e não têm amigos, e os 2 possuem traumas dos quais eles precisam superar para conseguir se abrir aos outros.
No caso do Léo, ele acaba se reclusando na televisão, enquanto a Olivia é no jornal que o pai deixou para trás depois que ele se casou com outra mulher, depois que ele deixou ela. Os dois têm o mesmo problema de abandono, mas eles reagem de formas diferentes a esse abandono. Como é descrito na sinopse, tanto Léo quanto Olivia são reféns do romance entre os seus pais, criando essa segunda camada narrativa. Enquanto os dois vão pro mundo enfrentar misticismo e fazer amizades, os pais estão existindo e tendo a sua própria história no fundo. Algo que acompanhamos apenas por textos e nas páginas quando as crianças estão junto deles. Então, quando uma reviravolta ocorre nessa história de fundo, ela tem impacto direto na relação dessas crianças, desses personagens. Uma força que está além da capacidade deles. Outro aspecto importante dessa narrativa é ela se passar nos anos 90, porque há um claro resgate à infância dos autores. Como Fazer Amigos e Enfrentar Alienígenas é um exemplo disso. A continuação da obra abre com algo que eu imagino que todo mundo teve que experienciar. Quando um estranho, que já é amigo de outro amigo, entra no grupo, ou até de querer apresentar esse amigo num novo grupo. Ou até mesmo de você ser aquela pessoa estranha entrando num grupo de amigos já estabelecidos que já tem a sua própria dinâmica. Mas o segundo livro lida justamente com essa sensação de alienação. Eu já fui esse ser estranho que entrou num grupo já pré-estabelecido. Eu também já estava num grupo pré-estabelecido que um amigo apresentou. E aposto que tanto o Eric quanto o Gustavo já tiveram nessa mesma situação. Acho que todo mundo já esteve nessa situação, tanto de um lado quanto do outro. Eu vou brevemente entrar em spoilers aqui do segundo volume, então se quiser pular pro tempo que está em tela, nos vemos lá. E Arthur, o novo personagem, reflete muito bem essa sensação liminar de entrar num grupo pré-estabelecido. Ele é quieto, educado e faz de tudo para não desagradar esse novo grupo de amigos, que provavelmente é a primeira amizade dele, não sabendo se portar direito em volta deles e tentando impressionar com seu intelecto. E o inteligente de todos esses volumes é que nós não começamos caçando aquilo que a história nos promete na capa. Em Como Enfrentar Fantasmas, eles começam caçando um dragão. Em Como Enfrentar Alienígenas, eles começam caçando fósseis. Isso é inteligente do ponto de vista narrativo, porque tu cria uma expectativa, essa expectativa é quebrada, mas não cortada totalmente. Tu ainda tem na cabeça de que eles vão enfrentar fantasmas eventualmente, de que eles vão enfrentar alienígenas eventualmente, e você quer chegar lá, mas eles seguram essa expectativa pro leitor. E isso deixa o leitor muito mais engajado na história. Afinal, como é que eles começam caçando fósseis e terminam com alienígenas? E como cada novo volume é um novo personagem, um novo aliado, eu percebi que eles estão usando a clássica emoção, razão, instinto e sensação. Isso são arquétipos muito utilizados em trios e quartetos. Temos isso em Harry Potter, na Turma da Mônica, no Quarteto Fantástico e muitas outras obras. Acho que a melhor obra para exemplificar isso é a Turma da Mônica. A Mônica age por emoção, geralmente raiva causado pela razão, que é o Cebolinha, que tenta vencer, tenta derrotar a Mônica com seus planos infalíveis. Já o Cascão pressente instintivamente que esses planos vai dar errado, que não vai dar certo. Assim como ele consegue instintivamente saber quando vai chover e quando não vai. E a Magali, imagino ser óbvia a relação dela com a sensação, sempre sentindo fome e agindo pelos seus desejos mais profundos, mais sinceros. Podemos aplicar essa mesma estrutura nos 4 heróis, mesmo eles tendo elementos que acabam sobrepondo um ao outro. E justamente por eles terem camadas desses arquétipos e não simplesmente ser o arquétipo, que esses personagens funcionam tão bem juntos. Olivia é a emoção, e sua função narrativa é ser a cola que gruda o grupo. É graças a ela que o grupo existe, e sem ela muito provavelmente o grupo iria se desfazer ao longo do tempo. Léo, apesar de cético, é o instinto. Ele confronta seus medos, pois ele instintivamente sabe que ele precisa enfrentar aquele fantasma, que ele precisa ir atrás dos alienígenas, e nem ele mesmo sabe como ele faz as coisas. Ele simplesmente age por instinto, sendo o cara que consegue agir quando nenhum outro personagem consegue. Arthur claramente é a razão. Ele vê o mundo de forma lógica, e isso faz com que ele pareça estranho para os outros e precoce para os adultos. Mas no fim, ele ainda é uma criança que tenta entender o mundo através da forma como ele melhor consegue entender, que é na lógica, de forma racional, mesmo que isso acabe levando ele a teorias malucas.
Já a Melissa, a nova personagem do Como Fazer Amigos e Enfrentar Feiticeiros, representa a sensação. Esse arquétipo está ligado com as vontades mais primitivas dos personagens. E por isso ele é o mais manipulável, mas também é o mais sincero com seus sentimentos e com o que ele quer, não podendo mentir sobre as suas próprias emoções. Inclusive, imagino eu, teoria para o próximo volume, né? Que a Melissa vai ter um papel similar ao radinho da Olivia de captar o místico, né, de que ela talvez tenha um sexto sentido para essa coisa, justamente por ser a sensação. Mas aí vamos ver se sou certo no próximo volume. E não é à toa que esse arquétipo está presente em Como Fazer Amigos, pois esse arquétipo está presente também numa das referências que eles utilizaram para fazer essa obra, O Mágico de Oz. Dorothy, o coração, o Homem de Lata, a razão, o espantalho, o instinto e o leão, a sensação. Não vou entrar em muitos detalhes do Mágico de Oz e nem fazer uma comparação entre eles, porque essa foi uma informação que eu tirei do próprio Gustavo. Então eu acho que seria melhor numa conversa com os autores. O que vocês acham? Vocês iam curtir uma live entrevistando autores de obras brasileiras? Diz aí nos comentários se você gosta dessa ideia. Se esse vídeo chegar a 100 likes, eu vou convidar os dois numa conversa para fazer uma live aqui no YouTube. E falando no Gustavo, o que acham de analisar a arte de Como Fazer Amigos? A arte de Gustavo evolui muito de um volume para o outro, mas de uma forma que talvez você não perceba tanto. Durante Como Fazer Amigos e Enfrentar Fantasmas, a técnica de sombreamento dele possui uma textura bem interessante, mas que em alguns pontos acabou ficando exagerada ou muito forte para o tipo de iluminação. Porém, vemos essa técnica evoluir ao longo dos volumes. No segundo volume, o sombreamento é mais sutil e a textura do pincel parece ser mais cuidadosa e sóbria. Porém, tem momentos que parece que ele fez na pressa, ou não teve tanto cuidado quanto em outras páginas. Mas em cada novo volume é notável a evolução dessa técnica de sombreamento. Já o fundo do primeiro volume é feito com uma técnica de pintura sem arte final, o que acaba destacando mais os personagens. Isso poderia prejudicar a obra, já que o traço dos personagens é bem grosso e variado, enquanto o fundo simplesmente não tem a linha, né? Mas o Gustavo conseguiu achar um equilíbrio muito bom utilizando cor e textura de brushes, dando um ar nebuloso para a cidade. Mas no segundo volume, ele mudou a técnica. Ele decidiu definir o fundo. Uma decisão curiosa. Pro bem ou pro mal, isso acabou abrindo outras oportunidades pro Gustavo. Como nessa cena aqui, que a cor base é apenas verde, mas adicionando uma camada de amarelo, ele cria iluminação sem realmente ter que definir áreas de luz e sombra. E usando um brush de respingo, ele cria uma textura que dá a ilusão de camadas, dando profundidade à cena. O que ajuda também é os personagens estarem em diferentes planos. Essa cena não funcionaria se não tivesse a personagem em primeiro plano, a Olivia em segundo e Arthur em terceiro plano, para dar distância em relação aos personagens e o espaço do ambiente em si. Imagino que essa técnica de luz e sombra tenha salvo muito tempo no cenário. E queria muito saber se teve diferença na produção do primeiro para o segundo volume. Isso falando da velocidade de produção. Até porque o vestuário dos personagens muda de um para o outro. Algo que eu acho bem legal, principalmente porque como as histórias se passam em dias diferentes, é claro que eles vão mudar de vestuário, é claro que eles vão mudar a moda deles, podendo ter um visual bem forte de cada personagem e uma ideia muito melhor de como esse personagem gosta de se comunicar para o mundo e como ele se enxerga também, né? Porém, teve um vestuário que me incomodou muito no primeiro volume. Gustavo, o que é isso aqui, Gustavo? É um sapo morto? Me diz que isso aqui é uma pelúcia, Gustavo, e não um cadáver amarrado num chapéu, Gustavo. Brincadeiras à parte, isso aqui é muito sério. Ele teve que desenhar toda vez esse sapo no chapéu. E não é como se fosse um pingente na mochila que podia esconder, ou algo atrás, ou um detalhezinho. É um bagulho que tá na cabeça da personagem, então não tem como tu cortar. Ele tem que fazer aquilo toda vez. Sei que é um elemento de caracterização que reflete muito bem a personagem, como ela é, mas eu acho que tinham formas mais eficientes de fazer isso e que não precisasse ter que desenhar aquele sapinho toda vez. Mas eu adoro quando os personagens mudam de roupa. E o meu look favorito é o da Olivia no segundo volume, o que ela tá usando os óculos 3D na cabeça. Já em Como Fazer Amigos e Enfrentar Feiticeiros, o Gustavo utilizou um brush de lápis para fazer o traço
do fundo do cenário. O resultado ficou uma fusão das técnicas do primeiro e do segundo volume, mas não exatamente na prática. Isso permite alternar entre as duas técnicas, podendo definir melhor em algumas cenas e definir menos em outras. Não apenas quando precisa, mas também em questão de tempo, imagino eu. Quando a cena precisa de uma definição melhor do cenário, ele aplica o traço. Quando não precisa, ele deixa o cenário sem linhas, apenas formas. E usando cor ao invés de preto, ele consegue criar atmosfera no cenário, podendo refletir a carga emocional da história visualmente. Falei muito sobre a cor, sobre a arte final, mas o que realmente é a força de Como Fazer Amigos está no layout das páginas. É muito divertido ler o quadrinho. Gustavo brinca com perspectiva, requadros e a continuidade para deixar a leitura o mais dinâmica possível. Isso sem prejudicar a leitura e compreensão da cena. Elementos de composição e movimentação dos personagens guiam a leitura e o Gustavo faz parecer tão fácil e tão instintivo que me dá raiva o quão eficiente ele consegue ser nas páginas. E não é à toa, pois ele já fez um quadrinho mudo, então o gestual dos personagens e como ele consegue guiar o olhar do leitor nessas páginas é feitiçaria. Se tu que está assistindo o vídeo quer ser quadrinista, eu recomendo muito estudar os layouts de página do Gustavo. Mas devo apontar erros quando eu vejo um. E já avisando aqui, dando um disclaimer, eu estou sendo muito chato com o Gustavo aqui. No segundo quadro da página 64 do segundo volume, Como Fazer Amigos e Enfrentar Alienígenas, a Olivia reage antes do Raul aparecer repentinamente, e a contagem do Arthur vem depois que o Raul já apareceu. Essencialmente, a contagem do Arthur está errada. Eu estou sendo chato aqui, mas é para mostrar um ponto aqui para vocês. Layout é complicado. É difícil, complexo. Para consertar essa cena, todo o layout da página precisa ser alterado. Como Olivia está à esquerda e Raul à direita, os balões se cruzam. É possível evitar isso se não tivesse o Arthur no meio deles. Inclusive, Arthur estar no meio é um problema para a página inteira, tanto que depois o Gustavo só tirou ele de lá. Não é difícil interpretar de um momento e outro que a Olivia e o Arthur trocaram de lugar, mas ainda assim é um erro de continuidade que podia ter sido evitado. Mas com certeza ninguém pensou nisso. Eu que estou sendo chato analisando o layout de página do Gustavo aqui. Até porque, mesmo enquanto leio, eu não tive problema de interpretação de que ele é pra ter chego primeiro e aí ela reagindo, né, com a contagem regressiva do Arthur. E que tudo era pra estar acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo. Então sim, eu que estou sendo muito chato mesmo. Por mais erros que eu tente procurar com uma lupa, esse é uma ótima HQ, que diverte tanto adultos quanto crianças. Mas o que faz realmente eu querer recomendar essa obra para outros é as mensagens que eles passam em cada um dos volumes. Pois, como eu disse na sessão sobre narrativa, os problemas que os heróis passam são problemas atemporais, que qualquer pessoa já teve que lidar ou terá que lidar na vida. A sensação de abandono, de estar preso ao passado, de sentir incompreendido e sozinho, ser o esquisito da turma. Ou até mesmo do ambiente, não precisa necessariamente da turma, né? E quanto mais avançamos na narrativa, mais sérios e complexos os problemas se tornam. Pois as crianças estão crescendo, assim como os personagens. E os problemas crescem com eles. E a jornada é justamente sobre aprender a lidar com esses problemas e a lidar consigo mesmo. E é isso que torna essa jornada mais significativa, essa obra que eu devo recomendar para todo mundo, porque ela é realmente muito boa. E essa jornada se torna mais significativa e fácil se tivermos um amigo para nos apoiar. Por isso que recomendo essa série e que se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos, as próximas análises, as próximas recomendações. Muito obrigado pelos comentários, pelo like e por ter assistido o vídeo até o fim. E lembrem-se, as árvores somos nós.